Nós pedimos o nosso amado co-pastor, nosso irmão Alaor, né? Estará fazendo a leitura da palavra de Deus e posteriormente também estará orando por nós. E desde já nós queremos pedir a grande gentileza dos irmãos que puderem colocar de pés, não é? Os irmãos que não puderem, continuem tomando seus assentos. E nós vamos, irmãos, continuar, né, adorando o Senhor, aproveitar o nosso tempo, irmãos, porque o tempo passa depressa, não é verdade? Então vamos aproveitar esse tempo que nós estamos tendo na casa do Senhor e ofertar a Ele um culto de louvor e adoração, porque Ele merece. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Louvamos a Deus, né, irmãos? Mais uma semana que se finda e o Senhor tem aqui nos abençoado, né? Tem nos guardado. Eu confesso que, olhando para os acontecimentos, as coisas não andam fáceis. Mas para nós que estamos na presença de Deus, irmãos, nós não vivemos enganados aqui nesse mundo, né? Nós sabemos que tudo isso é notório, para que tudo isso possa acontecer. E eu gostaria de estar lendo, irmãos, no livro do profeta Joel, e eu gosto muito desses versículos, desse texto, porque ele nos ensina muitas coisas, e nós precisamos estar aprendendo, né, sobre a palavra de Deus. Livro de Joel, está lendo do versículo 1 até o versículo de número 12. Estarei fazendo uso da leitura e os irmãos acompanhem. Joel, capítulo 1, do 1 até o versículo 12, né? Que diz assim: a praga dos gafanhotos. A palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel: ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da largata o gafanhoto comeu, e o que ficou o gafanhoto a lagarta o comeu, e o que ficou da lagarta o pulgão o comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, porque tirando é da vossa boca, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa, e sem número os seus dentes são dentes de leão, e tem queixada de um leão velho. Fez a minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira. Despediu a toda, e a lançou por terra. Os seus brotinhos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está vestida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos.
o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto secou. O azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhadeiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide secou e a figueira se murchou, e também a romaneira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. Já não há alegria entre os filhos dos homens. Que texto, né, irmãos? Né? Aqui Deus manda o profeta Joel falar com o povo, né, irmãos? E eu fico olhando esse texto, né? E aqui o povo, Deus manda as pragas ali dos gafanhotos, os cortadores, os migradores, e destruíram toda aquela plantação. E o povo ali não percebeu que era Deus que tinha mandado aquilo ali. E o povo investir, se nós continuarmos lermos Joel, nós vamos entender que ele manda o cortador, ele manda o imigrador e destrói tudo, até a raiz da terra. E o povo investia somente em insumo, as melhores sementes, tudo aquilo. E o povo não percebia que era Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja e algo acontece, parece que as coisas não andam do jeito que a gente quer, que gostaria que tivesse, e vem essas dificuldades na nossa vida, e às vezes Deus quer que nós já chegamos até Ele, e acontece isso e nós não percebemos que é a mão de Deus vindo. E o povo, irmão, estava insensível. E eu fico olhando hoje como a igreja anda insensível ao ouvir a voz de Deus. Parece que o irmão que está pregando aqui, parece que é o irmão que está pregando, parece que a palavra é dele, esquece que a palavra é de Deus. O povo andava insensível, mas não era, e aquilo foi tomando conta, irmãos. Mas e aí eles não esperavam, irmãos. Leia, irmãos, leia Joel. São 3 capítulos, 72 versículos, me parece. E vocês vão entender. E aí foi tudo destruído, irmãos. Acabou com tudo. Mas até então, o povo estava esperando, irmãos, no resultado, na semente que eles plantavam. E aqui nos diz assim, que a cada ano que eles plantavam, o que eles plantavam esse ano, superava, irmãos, superava a plantação que eles esperavam. Eles precisavam ter novos celeiros, eles precisavam de estar investindo ali, mas esqueceram do principal, irmãos, que era buscar a Deus. Irmãos, se Jesus está voltando, se nós temos a Bíblia, nós acreditamos. Nós não acreditamos na Bíblia, irmãos? Nós acreditamos na palavra. Se nós acreditamos que Jesus está voltando, tinha 5 loucas e 5 prudentes. Não era? A Bíblia não relata? Era 5 loucas e 5 prudentes. Se nós estamos sabendo que Jesus vai voltar, e nós não fizer a nossa parte,
somos loucos, irmãos. Então precisamos servir a Deus de verdade. Lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 5, diz assim, que o rei Dário, ele constituiu alguns homens, e esses homens queriam prender Daniel, e jogar Daniel na cova dos leões. Mas o que eles queriam, irmãos? Eles procuraram algo na vida de Daniel e não encontraram, irmão. Lê lá, eles não encontraram nada pessoal na vida de Daniel. Aí o que eles foram fazer? Vamos procurar na fé dele. Aí foi aonde Daniel foi parar na cova dos leões. Porque ele não negava a Deus. E eles queriam que ele negasse a Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. A palavra de Deus nos diz que nós somos luz para o mundo. Nós somos luz, irmãos. Nós temos que ser diferente. Né? E quando nós lemos lá em Jó, irmãos, a Bíblia nos relata que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Glória a Deus. Vamos orar. E que Deus, que é soberano sobre todas as coisas, e o Espírito Santo é que convence o homem, que nesta noite, irmãos, ele possa, se nós precisamos ser convencidos de algo, que nessa noite ele possa nos convencer, irmãos, a entrar pela porta, pelo caminho. Porque, irmãos, isto aqui é passageiro, mas Jesus vai vir e vai buscar a sua igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome santo, Senhor, do Teu Filho, Jesus Cristo, ó Deus, diante, Senhor, da Tua palavra, já foram louvados o Teu nome nesta noite, e que o Senhor, ó Deus, nesta noite, possa conduzir, Senhor, este culto na Tua direção. Abençoa, Jesus querido, a continuação deste culto, aquele que vai louvar o Teu nome, Senhor, aquele que vai ministrar a Tua palavra, e que a Tua palavra venha falar nos nossos corações aqui nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e a compreender a Tua palavra. Pai Santo, visita cada irmão, a cada irmã aqui nesta noite, o íntimo de cada coração, aquele que adentrou aqui, ó Deus, o Senhor sabe, ó Deus, a necessidade de cada um. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos vencer na Tua presença e que Teu nome, acima de tudo, seja glorificado no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, somos muito gratos a Deus pelo fator dele estar cuidando de nós, não é verdade, irmãos? É isto que nos alegra. O sábio Salomão, ele diz assim, que quem olha para o vento não espalha, né? E é uma grande verdade. Se nós formos olhar para a situação de hoje, irmão, nós paramos, certo? O desânimo vem, então nós temos que olhar para Jesus. Deixa o vento vir, deixa o que vir, porque tudo isso nós estamos cientes, irmãos. Você leu o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, você vai ver, está escrito, irmãos. Então isso não está pegando nós de surpresa, né? O nosso irmão amado estava dizendo aqui, eu estava meditando um pouquinho na vida de Israel. Todas as vezes que Israel perdia a batalha, era porque Israel não estava bem diante de Deus. Aí Israel reconciliava com Deus, arrependido do que eles tinham feito, e prosseguia a sua caminhada.
Mas todas as vezes, irmãos, que Israel perdia a batalha, algo estava errado. Mas quando eles estavam bem com o Senhor, eles não perdiam a batalha. Isso na nossa vida é inevitável, irmãos. Muitas vezes nós queremos parar, queremos desanimar, mas não podemos fazer isso, né? Jesus foi bem claro acerca dos fins dos tempos. Eu não quero fazer parte, irmãos, daqueles que olham para a iniquidade e deixam o amor de Deus esfriar. Eu procuro fazer a minha parte. Sempre eu falo isso. Na minha casa, na igreja, né? Procuro fazer a minha parte, irmãos. Porque eu sei que um dia vou dobrar os meus joelhos e vou ter que prestar conta. Quando nós estudamos acerca dos talentos, nós vamos observarmos, esses dias nós ouvimos aqui, alguém ousado pelo Espírito Santo falar acerca dos talentos. Né? Vamos ter que prestar contas. Né? A Bíblia diz assim, irmãos, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, se você tem tempo para vir na escola dominical, se você tem saúde, se você pode vir e você não vem, pode ter certeza que Jesus vai pedir conta disso. É a grande realidade, irmãos. Né? Uns recebeu 5, outros 3, né? O que aconteceu com aquele que recebeu 1? Os irmãos sabem do caso, não quero mencionar aqui. Mas o Espírito Santo nos dá uma oportunidade para dizer isto. Mas como pastor desse rebanho, continuo sendo, irmãos, o atalaia. Os irmãos sabem que é a função do atalaia? O atalaia ficava na porta da cidade, avisando a hora do perigo. E nós somos atalaia, meus irmãos. Temos que avisar do perigo. Temos que dizer, cuidado. Cuidado, irmãos. Cuidado, igreja. Temos que dizer isso, irmãos. Fomos chamados como atalaia para avisar, queridos. Aleluia, glória a Jesus. O texto fala, lê lá um pouquinho no livro de Ezequiel, me parece no capítulo 2, lê lá sobre a vida do atalaia, né? Então, às vezes, irmãos, você não é bem compreendido, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, amém, igreja? Estamos vivendo dias realmente de muitos crentes que já cansaram, mas eu quero louvar a Deus, queridos, que o Deus de Caleb é o mesmo Deus que nós servimos. Caleb, com 85 anos, a Bíblia diz assim que ele tinha a mesma disposição de um jovem, Claudinei. Certo? 85 anos. E a gente observa hoje, irmãos, o jovem com toda a saúde, Eduardo, com toda a facilidade que nós temos. Irmãos, na minha juventude, eu queria ter a facilidade que nós temos hoje. Eu queria ter, viu, irmãos, a facilidade que nós temos hoje, né? Mas é assim mesmo, né? Que nós possamos ser acordados e despertados pelo Espírito Santo. Irmãos, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. E eu quero que você abra sua Bíblia, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus. Então aqui Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência e nem sabedoria algum. Guarde isso no seu coração. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência e nem sabedoria. Uma das coisas que o cristão ele alcança da parte de Deus é a libertação e a ciência de que ele serve um Deus justo e verdadeiro. Um Deus que conhece os teus passos, aonde você vai e o que você faz e o que é colocado diante de ti. Eu quero te dizer nessa noite, faça tudo para a glória de Deus. Tudo que lhe for colocado diante de você, faça com amor, faça com carinho, como ao Senhor. Eu falo isso porque eu estava no meu trabalho hoje à tarde, e quando eu fui render o colega de trabalho, ele chegou até mim e disse: ô Ronivaldo, o pessoal estava passando ali e chegou diante
onde, do ponto de ônibus, tinha um celular lá e ele está aqui. O que nós faz? Falou, não, deixe comigo que eu vou entrar em contato com a pessoa, né? Aí eu abri o celular, né? E a pessoa é tão simples que nem tinha nem segredo, abriu, já entrou. Aí eu entrei em contato com a pessoa e falei, é um senhor que atendeu, falou, falei com ele, falou, é meu celular sim. Então falei, então eu estou aqui no Hospital do Coração, na portaria, e você vem até aqui buscar, eu estou aguardando. Se você vier até tal hora, eu estou aqui. Se você não vier, o celular vai estar na recepção. Aí, quando de repente, passou-se um tempo, quase na hora de eu vir, aí parou um carro lá, um senhorzinho, chegou lá todo feliz. Seu nome é Eurípides? É, meu nome é Eurípides. Aqui está o seu celular. Quanto que é? Ele virou para mim assim, falou, quanto que é? Falei, nada, meu filho. Aí ele deu um sorriso, eu falei para ele, só esse sorriso que você está me dando, você já me pagou. Glória a Deus. Só esse sorriso que você me deu, né, você já me pagou. É isso que o Senhor deu para nós, irmãos. Nunca que você use de uma oportunidade para querer ganhar em cima do outro, sendo que Deus já te deu muito. Deus já te deu muito, para que você vai usar? O homem saiu tão feliz, tão contente, e eu fiquei radiante. Falei para o meu colega de trabalho, ele também ficou contente, ficou feliz. Falei, graças a Deus. Tudo quanto te vier às tuas mãos, faça conforme a tua força. Deus te deu para você ajudar o outro. Aleluia, não aproveite de certa situação para querer ganhar em cima daquilo ali, porque Deus não aprova. Principalmente quando com pessoas simples, humildes, aleluia, que tem a oferecer para você um sorriso, uma alegria. Aleluia, quer mais do que isso, queridos? Aleluia, você estender a mão para alguém que está precisando, e ele mostrar um sorriso, uma alegria de gratidão para você. Deus está vendo isso do céu, vai te recompensar, vai te dar vitória, você vai cantar o hino da vitória. Faça com amor, faça com carinho, aleluia, porque Deus está vendo, aleluia. Eu poderia pegar aquele celular, não, falei, graças a Deus, o Senhor já me deu o que é melhor. E ver a pessoa feliz por receber, principalmente eu fico pensando no Eduardo, gente, ali tem um celular, mas tem os contatos da pessoa, tem os compromissos da pessoa, e eu fico doído quando uma pessoa pega uma ferramenta dessa e usurpa, rouba, desliga o celular, tira os contatos, falou, ganhei um celular. Não, você tirou de alguém algo que ele tinha precioso para ele. Então aprenda, irmão, aquilo que é seu, mas o que é do outro, é do outro. E Deus, Ele te dá a oportunidade, muitas das vezes, para você abençoar o outro com coisas simples, mas é para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos da paz do Senhor, estou feliz de mais uma vez estar aqui juntamente com os irmãos, para cultuar o nome santo do Senhor. Esses dias não estava muito bem de saúde, mas graças a Deus estou recuperando. Irmãos, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 38, do verso 1 até o 5. Diz assim o trecho bíblico: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ó Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos,
e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Amém? Irmãos, essa passagem bíblica, ela mexe muito com o nosso coração, porque uma maneira forte, né? Deus pega, envia um profeta ao rei de Judá, por nome Ezequias, e esse homem, ele ficou doente de uma enfermidade mortal, é o que diz a Bíblia. Então veio uma enfermidade para levar ele à morte. Só que Deus enviou um profeta, enviando uma mensagem para ele. E a mensagem era o seguinte: você coloca sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Quem sabe o rei Ezequias não imaginava que aquela enfermidade ia ser para a morte. Quem sabe não. Mas o que eu acho interessante, o próprio Senhor envia um profeta lá, e aquele homem entra ali no palácio e chega até ele e passa a mensagem. E a mensagem foi essa: olha, assim diz o Senhor, você coloca suas coisas em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. É fácil entregar um recado desse? É brincadeira um negócio desse, Eduardo? E aí, eu estava pensando, aquele homem pegou, virou o rosto pela parede, e diz a Bíblia que ele falou assim, ó: Senhor, lembra que eu fui correto aos teus olhos, eu fui fiel, eu fui perfeito, lembre de mim. Quer dizer, eu não estou agora. E diz a Bíblia que ele chorou muitíssimo. E o profeta foi embora. Só que o Senhor ouviu a oração dele e mandou o profeta novamente retroceder o recado que ele já tinha passado. Então quer dizer que Deus pode mudar a circunstância? Pode. As nossas decisões mudam o projeto de Deus. As nossas ações, as nossas atitudes, muitas das vezes pode mexer com Deus. E mexeu. Começa a reparar a oração desse homem, a sinceridade dele. E eu estava pensando uma coisa, irmãos. Quem aqui que já teve experiência, né? Vou pegar desse jeito, que assim que nem o apóstolo Paulo, já viu o terceiro céu, já viu as ruas de ouro, tanta coisa boa esperando a gente. Mas quem gostaria de ir embora hoje? Parece que está tudo bem com você, minha serva, mas tem alguma coisinha que você precisa se acertar. Então você tem até 0 hora para você consertar, porque eu vou te levar. Mas eu estava pensando, tem muita gente, irmãos, que vai sem Deus avisar. Isso que é o pior. Se Deus está avisando, Deus quer sarar, Deus quer curar, Deus quer restaurar. Agora o triste, quando a pessoa ouve, dá bola para isso não, é um profeta mesmo, ele erra, é falho, ele é humano. Será que ele não quer implicar comigo não? Vem esse negócio de implicar, vem essa palavra tão forte. Deus, no início eu estava observando lá, quando eu estava chegando o pastor Laur falando, eu estava pensando, falei, meu Deus. Mas os irmãos sabiam que, quem já tomou garapa aqui? A primeira passada da cana, o caldo não é tão gostoso. Mas depois que dobra a cana e vai torcendo ela começa a sair um caldo gostoso. Quem nunca tomou garapa aqui, irmãos? Eu aconselho a tomar. É um pouquinho forte, mas é muito bom.
principalmente com limão. Esses dias eu não estava muito legal, eu não precisei ir no médico. Não adianta você querer, não, não vou no médico. Às vezes precisa. Tem hora que você tem de correr. Não é? E, por exemplo, você pode ter medo de injeção. Você vai encarar ela, porque você precisa. Isso trazendo em miúdos para nós, eu já observei, a maioria das pessoas não gosta de receber correção. Nenhuma criancinha gosta de receber a correção. Mas a Bíblia fala que a correção, ela traz um fruto glorioso. Quem não sabe o que é uma correção, essa pessoa está falido, moralmente, espiritualmente, fica um cristão mimado, qualquer coisinha ele, não vou mais não, meu Deus do céu. Não precisa chorar não. O choro faz parte, irmão. O choro é bom para limpar o pulmão, limpar as lágrimas. Então a gente não é aquele choro assim raso, não. É aquele choro gostoso da alma. E a coisa mais gostosa é você chorar. E quando esse homem recebeu a mensagem, o choque veio. E ele sabia que ele ia morrer. Só que aquela mensagem era: coloque em ordem, porque você morrerá e não vai verá. Era isso. Só que ele mudou a chave. Ele pega, parece que eu vejo aquele homem, Senhor, lembra, olha o que é bom ter memorial, lembra que eu fui fiel, que eu fui perfeito, que eu tenho reserva contigo. Isso aqui a gente pega muito, cristão que tem oração, tem cristão às vezes que tem um depósito de oração, tem jejum, tem busca. Às vezes ele nem precisava jejuar, mas ele está jejuando, orando, principalmente de novo convertido. Aí lá na frente, de repente ele está um pouco fraco. Aí ele pega e fala: oh meu Deus, hoje eu precisava jejuar. Aí ele lembra, fala: oh Senhor, mas eu tenho uma reservinha. Eu falo que eu já fiz isso. E um dia eu acabei com a minha reserva, irmão. Depois precisei fazer outras reservas. Quem quiser, uma coisa, a pessoa vai comprar um negócio, o que ele faz? Quem é sábio, coloca alguma coisinha no banco. Vou guardar minha reservinha. Para quê? Para juntar alguma coisa, para concluir alguma coisa. No mundo espiritual é do mesmo jeito. Como é bom você ter reserva espiritual. Tem pessoa, irmão, que ele tem crédito diante do Senhor, só que às vezes ele nem usa, ele deixa lá. Só que esse homem aqui, ele lembrou, falou: peraí, eu estou ruim hoje, mas eu tenho uma reserva. Ó Senhor, o Senhor lembra que eu fui perfeito. O Senhor está falando aí para mim colocar, eu estou colocando as palavras dele, irmão. Não sei se ele orou assim. A Bíblia fala que ele falou assim, lembra que eu fui, mas eu não sei a expressão que ele falou, mas que ele falou isso, ele falou. Lembra que eu fui perfeito diante de ti. Tem misericórdia de mim. Em outras palavras, ele estava falando para o Senhor: eu não quero morrer agora. Não está escrito aqui, mas aquela lágrima dele lá diz isso. Ele tinha um sonho ainda. E diz a Bíblia que o profeta, antes de sair lá do pátio, o Senhor falou assim: volta lá, fala para ele que eu ouvi as palavras dele e vi também as suas lágrimas. E fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos para ele. Eu vou dar mais 15 anos de vida. Já pensou, irmão? Você está lá desenganado, de repente o Senhor fala: não, pode ficar cegado, pode enxugar sua lágrima, eu vou resolver seu problema. Vou te dar mais 15 anos. Você acha, irmão, que nesse momento não tem pessoa que está dando tudo para viver mais um pouco? E o tempo dele está lá em riba de uma cama? Só o assim? Às vezes não alimenta mais, só está no soro. Tem pessoa que só Deus sabe. Esses dias, eu estou louvando a Deus que eu voltei à minha prática de evangelizar. Sempre Deus me usava em evangelizar. E a semana, como eu consegui falar de Jesus para cliente e pessoas? E eu estava contando uma experiência para um senhor, e eu dizia para ele: como tem pessoas que deixam a oportunidade passar. A oportunidade, irmão, muitas das vezes ela foi, acabou. Ela não volta mais. Quem sabe aqui, eu estou pregando aqui, mas alguém vai ouvir uma mensagem lá do outro lado, que Deus está dando a última mensagem para ele. E se ele deixar passar, acabou. Eu tenho uma prima,
E ela lutou com a mãe dela para a mãe dela aceitar Jesus como Salvador. E a mãe dela nunca queria aceitar Jesus. Mas no instante de que ela estava prazo para morrer, a filha foi lá. Falou: mãe, eu queria falar para a senhora de Jesus. Aí ela falou: o que você quer falar de Jesus? Eu quero falar, mãe, que Jesus é o único que salva. É o único que perdoa. Ele é o Filho de Deus, Ele é a porta. Não existe outro. E se a pessoa morrer sem reconhecer Ele, está perdido. Foi por isso que Ele morreu numa cruz, só que ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se a senhora crer e arrepender, a senhora vai morar no céu. Sabe o que ela falou para a filha dela? Quem diz que eu quero esse Jesus? Foi para o inferno de tobogã, irmão. Direto. Na verdade, já esperou o negócio, já vai. Eu não sei se o caminho do inferno tem fogo, mas o negócio já foi em lavra. Porque uma pessoa que nega o sacrifício de Jesus, que Ele é verdadeiro, não existe outro. Por que que nessa última hora o inimigo quer fazer de tudo para desfazer da Bíblia, quer mudar a Bíblia, quer acabar com a nossa fé? Hoje, o pastor Ronivaldo, já no mencionar, estava falando sobre o quê? Não enganar, não roubar. E o nosso país não está corrupto? Eles não querem que fale isso. Mas Jesus liberta. E aquele que permanecer no roubo é pecado. E quem fazer aliança com ele também está do mesmo jeito. Deus está dando uma palavra, irmão, para nós despertar. Os cristãos têm que despertar. Você não pode fazer aliança com quem quer fazer as coisas do mal. A atitude da igreja, irmão, é para o céu. Deus está falando para mim e para você: olha, é tempo de nós tomar uma atitude. Irmãos, parece que nós ficamos assim: ah, Deus dará. Outro dia eu estava falando com o pastor Lair, eu estou ficando velho. Hoje eu sei compreender o velhinho, a criancinha, todo mundo. Sabe por quê? Vai chegar um dia, se Jesus não vier, que as pessoas vão ter paciência comigo. Eu não posso exigir de uma irmã de 70, 80 anos: irmã, dá glória a Deus, vamos evangelizar. Não, ela está no tempo de descanso dela. O que tinha de trabalhar, já trabalhou. Mas enquanto nós podemos ter força para carregar uns aos outros, vamos carregar. Só que tem pessoa, irmão, mesmo na idade, ela carrega alguém no joelho, carrega alguém na oração. Ela não evangeliza, mas ela está carregando alguém na oração. Senhor, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele. Ó Senhor, guarda os passos do irmão Ismael, guarda a casa dele, guarda a casa dela. Senhor, faça milagre. Então, irmãos, o lutador tem aqueles homens de batalha, sempre tinha o seu moço. Eu preciso de um moço. Ou me dá o aljava, me dá umas pedras aí, ou me ajuda. Nessa batalha, irmão, um enquanto está molando, o outro está ali de prontidão. Nós não podemos parar. Hoje aqui o pastor falou sobre a Atalaia. A Atalaia andava sobre os muros, e de longe, quando ele via o perigo, ele falava assim: fecha o portão! Olha o inimigo, vem aí, fecha o portão! Era a função do Atalaia. Eles fechavam todos os portões lá, porque o inimigo vinha. A mensagem do Espírito de Deus nessa última hora é essa: o Filho de Deus vem aí. Eu tenho observado na internet, irmão, um avalanche de coisa que vai surgindo aí para desfazer a fé dos cristãos. Eu estou falando aqui, estou sentindo arrepio. Vão surgir uma geração aí dos falsos ET, como pele, que a pessoa fala: nossa, lá, e eles falavam lá que não tinha ET, tem sim. Irmão, é espírito do engano. Nessa última hora, e a Bíblia fala assim: se for possível, vai enganar até os escolhidos. Os irmãos reparou, agora uma guerra, você não vê uma batalha assim de alguém. Vamos para a vigília, vamos para a consagração. Eu vivi uma época de obreiros de vigília, a igreja de vigília. E tudo vai se piorando mesmo. Eu vivi os anos 70, quando eu estava nos anos 70, eu estava com 7 anos, eu sou 62. Eu nunca vi a época das músicas bonitas até os 80, até os 90. Hoje, só enxurrada.
Qualquer coisinha, blé, 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 eu vou, blé, 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 e todo mundo dá um sucesso. Uhul! É verdade. Fala uma bobeira só, uma besteira só, uns trens sem letra. Agora de primeira pessoa ouvia uma música, ele chorava. Não, jovem, é verdade. As músicas de primeiro tinham letra. Hoje não tem música, não tem uma letra, não tem uma história. São poucas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo passa. Quantos cantor famoso foi embora? Quantas cantoras chique foi embora? Então o tempo vai passando, irmão. Quantos pregadores ótimos, pessoas de Deus já foi embora? Agora nós estamos vivendo, sabe o que é? A época da safrinha. A safrinha quer dizer, tem a colheita boa, depois só vem aquelas outras, mais fraquinhas. Nós estamos vivendo uma geração difícil, mas Deus está dando oportunidade para mim e para você buscar o eterno. Deus está dando oportunidade para nós buscar Ele. Deus está nos dando oportunidade para nós consagrar a nossa vida. Deus está nos dando oportunidade para nós chamar a presença dEle. Essa madrugada o Senhor me despertou, eu comecei a orar nesse sentido. Falei, Deus, eu preciso fazer mais alguma coisa. O que o Senhor quer de mim? Rei Machuli canta labachurianda labai. A coisa mais gostosa, irmão, seja uma criança, seja um jovem, seja um velho, um homem na presença do Senhor. Porque a oportunidade vem e depois ela foi embora, acabou. Você está preparado para viver pela fé? Está preparado? Que o Senhor é bom. Eu vejo cada pessoa às vezes profetizando assim: ó, irmão, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu fico assim com um pingo no i. Sabe por quê? A Bíblia fala assim, que nem por força, nem por violência. Deus não obriga o seu povo a fazer, não. Deus avisa. Deus avisa. Agora a Bíblia fala assim, que o avisado vê o mal e esconde. E o tolo sofre a pena. O meu papel como cristão, eu tenho de fazer o quê? Orar, buscar, clamar. E vai clamando, e vai batendo, e vai batendo. Sabe o que vai acontecer? Deus vai agir. Agora, se o Senhor, nessa década final, o Senhor tem um propósito com o nosso país, ainda para as outras nações, então se ajuste. Porque quem não cair no Senhor, irmão, a circunstância vem aí. Tem muita gente brincando, muita gente brigando, só que tem uma coisa, a palavra é essa: põe em ordem a sua casa. Começa a buscar. Você parou de confiar em Deus, você perdeu o alvo do Senhor. Quando você tiver com o alvo no Senhor, cai 10 mil de lado, mas você não vai ser atingido, não. 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. O Senhor é o seu braço forte. E Deus te convida nessa última hora, irmãos. É a última hora da igreja. Vamos buscar mais o Senhor. Vamos interceder. Quantas pessoas, olha o que eu vou falar. Buscava, não consegue buscar mais. Eles até querem, mas não conseguem. O Senhor está me tocando aqui. Tem pessoas, irmão, que só Deus sabe. Pessoas brincaram, estão sendo reprovados. Só que tem uma coisa, a mensagem de Deus é essa, Ezequias. Se você está ouvindo a voz do Senhor do outro lado, e você clamar, Deus é misericordioso para te socorrer, porque aqui Ele socorreu. Então hoje o Senhor está falando com alguém que tem reserva. Porque se você não tiver reserva, coloca em casa a ordem em casa porque você está indo. Agora, se você tiver reserva espiritual, Deus vai acrescentar a sua vida.
E olha como é que Deus é bom. Tem pessoa que está ouvindo, irmão, que vai dar tempo dele reconciliar com a esposa. Vai dar tempo da esposa reconciliar com o esposo. Deus está dando mensagem aqui para você consertar a sua vida espiritual. Porque quando Ele chamar e você estiver despreparado, não tem mais jeito. E triste será a pessoa querer justificar perante o Senhor e falar assim: Senhor, mas não deu tempo. O Senhor fala: mas eu não deu tempo por quê? Eu te avisei. Como uma pessoa quer questionar Deus que não deu tempo? Se Deus falou, é porque dá tempo. Mas tem pessoa que gosta de empurrar com a barriga. Deus fala hoje, Deus fala amanhã. Ah, não. Eu ouvi nessa noite aqui que isso aqui é a Bíblia, não é um livro. É o Senhor dizendo. Então, quando o Senhor está falando, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar em ordem. Ah, o fogo está apagando. O que eu vou fazer? Eu vou procurar a lenha, vou colocar as lenhas tudo certinho e vou aumentar o fogo. Eu vou fazer a diferença. Eu não posso ficar. Sabe, irmãos, assim como eu falei no início, você percebe quando a sua saúde não está boa. Você também sabe quando você espiritualmente não está bem. Então você que Deus está falando que você não está bem, busca socorro do céu. A Bíblia fala assim: procura comprar de mim o quê? Ouro. Procura comprar de mim o quê? Algo do céu. A Bíblia fala de colírios. Nós precisamos. Palavra difícil, né, irmão? Forte. Mas é necessário. Deus faz de tudo para salvar alguém. Mas a pessoa parece que não dá valor. Um médico humano, ele faz de tudo para honrar o seu protocolo como médico. Tem pessoa, irmão, que ele ouve a voz de Deus, ele acha que não é o Senhor. Só que naquele dia, ninguém vai ousar de querer justificar diante do Senhor, o nosso Deus. Ninguém. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu ouvi a palavra, eu tenho o quê? Coloquei em prática. Precisar de arrepender, eu tenho de arrepender. Precisar de eu pedir perdão, eu tenho de pedir perdão. Mas se tem alguma coisa que você olha e fala: Senhor, mas tem um negocinho aqui. Cai no Senhor, limpa esse coração. Limpa essa mente. Limpa. Porque virão dias que não vai dar tempo de nós preparar. Não vai dar tempo, irmão. Se o Senhor vier agora, será que todos aqui nós vamos subir? O Senhor está dando tempo. E o que o Senhor falou para o rei Ezequias? Conserta, coloca tudo em ordem, porque morrerás e não viverás. Só que Deus foi tão bom que mudou a sentença dele. Quem sabe do outro lado tem alguém arrependido, tem alguém que pisou e feriu tanta gente, mas do outro lado, quem sabe tem alguém que fala: ô Senhor, Tu falaste comigo, eu me coloco diante de Ti, de hoje em diante eu vou mudar, eu vou fazer, aí o Senhor pode acatar a sinceridade, porque se o Senhor não catar a sinceridade, não vai. Uma vez eu fui visitar um senhor, ele queria viver de todo jeito, barrigão inchado, e, irmão, ora para mim, porque eu quero trabalhar para Jesus. Viveu a vida toda, não trabalhou para Jesus. Ora para mim, irmão. Eu falei assim: irmão, quando eu abri a Bíblia, estava escrito lá assim: seca-se as flores, uma coisa assim. Eu falei: pai, abri a harpa junto ao trono preparado. Eu falei: pode preparar. Eu falei: irmão,
Eu sei que o seu desejo é uma benção. Olha aí, o senhor está em riba desse leito, cheio de desejo para fazer para Deus, né? Que benção. Não, irmão, eu quero fazer muito para Deus ainda. Falei, sim, irmãos. E se o Senhor está te dando os últimos minutos só para você consertar, para você ir para o céu? Esquece esse projeto. O que tinha de fazer, você já fez. Não, mas eu quero fazer. Eu falei, mas se o Senhor não quiser dar a oportunidade, irmão, Deus está dando a oportunidade de salvação, mas não, mas irmão, ora para mim. Eu ainda quero fazer, quer dizer, eu não fiz. E o Senhor não permitiu. 2 dias depois, ele foi embora. Irmão, nem tudo o Senhor aceita. Nem tudo é do nosso jeito. Eu sei que essa mensagem está sendo forte, está sendo de arrepiar. Só que tem uma coisa, eu sei que essa mensagem vai mudar vidas. Essa mensagem vai salvar a pessoa. Pessoa que está, só Deus sabe como estava, mas Deus está falando com você. Deus não quer que a sua alma vá para o inferno. Você pode ser o que for. O amor do Senhor ainda está com você, porque Ele está dizendo, coloque a sua casa em ordem. 2 dias depois, aquele irmão foi embora. O que ele tinha de fazer, ele não conseguiu fazer. Porque era o tempo dele ir. Que o Senhor possa te abençoar, irmãos. Estamos chegando no final do ano. Não desista da sua fé. Vamos ficar firmes. Amém? Eu quero, se eu sentir agora, eu nem ia fazer, é porque Deus quer dar uma oportunidade. Você que ouviu a mensagem nessa noite, e sentiu que Deus falou com você, não é para te envergonhar, simplesmente é uma ajuda espiritual do céu. Pecadores todos nós somos, só que tem uma coisa, quando eu e você ouvimos a voz do Senhor, e nós abrimos o nosso coração a Ele, aí nós alcançamos graça. Será que de repente tem alguém que eu não sei, que Deus falou com você, que você precisa consertar, que do jeito que você está, você não vai subir as mansões celestial? Se tiver alguém que gostaria, não, eu preciso de uma oração, eu preciso reconciliar com Deus, eu preciso fazer uma entrega ao Senhor, eis a tua oportunidade. Tem alguém que quer receber uma oração? A nossa irmã, vamos orar por ela. Alguém que está sendo bombardeado, só Deus sabe a guerra espiritual que você está enfrentando, e aquela guerra toda, e quer uma oração, nós também vamos orar em nome de Jesus. Só a nossa irmã? Então, vamos colocar em pé a nossa irmã Aline. Vamos orar por ela. Vamos interceder por eles agora. Esse ato, irmão, de manifestar, esse é um ato muito, de muita coragem, de bravura espiritual, que muitos não têm coragem. Pode vir aqui, irmã Aline, nossa irmã Maria. Nós vamos orar. Se tiver mais alguém, porque essa palavra é muito forte, pode vir em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para mudar situações. Calamachu. A Bíblia fala, com o seu coração crê, isso é com a sua boca fizer confissão, será salvo. É o que está escrito na palavra. Nós vamos orar, nós vamos entrar na presença do Senhor agora.
Vitória do céu, tal, pessoas sendo alcançadas, não só aqui, mas pessoas que estão ouvindo do outro lado. Você que está acamado no leito, no hospital, você faz assim com a sua mão e você peça perdão ao Senhor agora, para que Jesus venha te salvar e te libertar. E a Bíblia fala que dos seus pecados Ele não vai lembrar mais e vai lançar no mar do esquecimento. Oremos ao Senhor. Senhor, aqui está tuas filhas, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, papai, perdoa os seus pecados. Aqui, Senhor, estão teus filhos arrependidos, clamando a tua misericórdia. Senhor, tenha compaixão. Salva, papai. Liberta, cura, muda a circunstância. Vai operando, vai curando, vai tocando, Pai. Toca na vida da tua filha. Toca com o teu poder, papai. Em nome de Jesus. Restaura a vida da tua filha, papai. Em nome de Jesus, restaura a vida da tua filha. Restaura, Senhor, a vida da tua filha. Em nome de Jesus, que a tua filha seja restaurada. Em nome de glória, receba força, receba vigor. Em nome de Jesus. Sim, papai, entregamos, Senhor, a vida das tuas filhas nas tuas mãos, a vida daqueles que estão confessando o Senhor agora. Pai, perdoa, liberta, acrescenta, faça milagre, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos para todos sempre, amém, amém. Irmãos, você fez essa confissão ao Senhor, no nome de Jesus, saia daqui justificado pelo sangue de Jesus, amém?